Olá a todos. Ana Luísa Guimarães, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar compartilhando uma reflexão tão importante para a gente nesse momento histórico brasileiro sobre a necropolítica. O PET Letras agradece muito sua disponibilidade em estar com a gente e a gente tem certeza que vai ser um momento, um início de tarde muito proveitoso e que você trará muitas questões que nos farão pensar no nosso posicionamento diante da política brasileira atual e diante da conjuntura política nacional. Então, agora a gente dá início a mais esse encontro do PET Letras para tratar da necropolítica no Brasil. Moara, eu te convido a apresentar para a gente a Ana Luísa e logo depois a passar a palavra para ela. Então, gente, estamos aqui com a Ana e a gente tem sorte de estar recebendo ela. Ela é muito fera em tudo que ela faz. A Ana é graduanda de filosofia pela UNB, lá de Brasília, e ela é coordenadora de um grupo de estudos que chama Núcleo de Estudos de Filosofia Africana, Exu do Absurdo, em que ela pesquisa várias questões, porque ela também é pesquisadora de questões raciais e uma leitora assídua do Mambembe. Então, hoje ela vai trazer essas leituras para falar um pouquinho com a gente sobre necropolítica, e eu estou muito feliz que ela aceitou esse convite, porque torna-se cada vez mais atual. O convite, estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu falo para outra universidade. Geralmente eu estou falando mais aqui por Brasília mesmo, para a UNB, enfim, para outros grupos. E sim, eu acho que, como de início foi falado, a necropolítica está sendo um tema bastante debatido, bastante conversado, principalmente pela conjuntura que a gente se encontra politicamente. A gente está aí vendo diversas manifestações da população preta, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente está vendo esses grupos cada vez mais levantando a sua voz, cada vez mais ocupando as ruas, e isso é extremamente importante. Está sendo mais um marco histórico na luta contra o racismo que a população negra está fazendo. Ontem nós comemoramos também aniversário do MNU, Movimento Negro Unificado, e muito feliz de fazer parte também dessa história, junto com grandes nomes aí que a gente tem, Abdias do Nascimento, a Lélia, a Sueli, que está aí, continua produzindo cada vez mais. E esse tema cada vez mais se fortalece nos debates dentro dos movimentos negros, dentro das comunidades negras, das pessoas pobres, das pessoas pretas, porque é um tema bastante atual. Quando a gente fala de necropolítica, principalmente agora, como eu disse para vocês, está sendo um tema bastante debatido, a gente vê muita galera, muita gente falando de necropolítica, mas às vezes se esquecendo do primordial para entender a necropolítica, que é o racismo. Então, de início, não se pode falar de necropolítica sem falar de racismo, porque o racismo é que vai ajudar a construir teoricamente o conceito de necropolítica. Quando o Attilio Mbembe, que é o filósofo camaronês que pensa o termo necropolítica, ele vai escrever sobre isso, ele não separa, ele constrói esse termo pensando na questão do racismo. Então, falar de necropolítica é, antes de tudo, falar sobre o racismo. Não há como falar de necropolítica sem falar de racismo, porque o racismo constrói esse termo, o racismo constrói o conceito de necropolítica. A necropolítica, ela nos possibilita também enxergarmos o Estado com outros olhos. Como assim? Às vezes a gente tem ainda esses olhos construídos para o Estado num contexto de algo que tenha que proteger
cidadão, algo que tenha que preservar direitos, tenha que defender o cidadão, enfim, toda essa construção romantizada que a gente dá para o Estado. A necropolítica nos possibilita ver o Estado de uma outra forma, o Estado como ele realmente é. Então, quando nós falamos de necropolítica, nós estamos falando de uma política aplicada pelo Estado. Não necessariamente essa política aplicada pelo Estado vai ser só por ele. Como assim? O Estado ele é gestor principal da necropolítica, ele aplica, mas também tem um outro caráter da necropolítica que é extremamente cruel para as populações pretas, para as populações indígenas também. É o contexto do apagamento. Como assim? O Estado colocou tanto em prática a necropolítica que nós acabamos absorvendo esse contexto e acabamos reproduzindo também. Como assim? Quando a gente esquece, por exemplo, os nossos mortos. E eu falo no sentido de que a gente não lembra mais da Cláudia, que foi arrastada. A gente não lembra mais do Amarildo. A gente não lembra mais da Ágata. E possivelmente, daqui a algumas semanas, a gente não vai lembrar do João Pedro. A gente não vai lembrar do Miguel. A gente não vai lembrar de tantas pessoas que foram assassinadas pelo Estado. Isso também é um caráter da necropolítica e talvez um dos mais cruéis, porque faz com que nós aceitemos todas as práticas do Estado de uma maneira tranquila, de uma maneira ok. Não nos choca mais. A necropolítica também é isso, é a retirada de sensibilidade por nossa parte. A gente pode até na hora, como foi, por exemplo, o caso do João Pedro, ter toda aquela comoção, fazer tuitaço, subir hashtag, e, enfim, se chocar, não sei o quê, postar foto no Instagram. Mas depois isso vai passar, nós vamos seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E por que eu digo isso? Porque a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. A política de extermínio da juventude negra diz que 77% dos jovens negros entre 15 e 29 anos são mortos. E nós não falamos nada. Não nos choca isso. E por quê? Porque isso também é ligado ao que é a necropolítica. Quando o Atílio Mbembe, que é esse pensador camaronês, está pensando a necropolítica, ele vai dizer que ela é a política que faz morrer. É uma política de extermínio de corpos lidos como subalternos. Esses corpos são lidos como subalternos por quem? Por quem possui o poder, a hegemonia. E quando nós falamos dessa hegemonia, nós estamos falando, por exemplo, da burguesia branca, que é aquela que possui o poder e aquela que está dentro do Estado nos dizendo quem vai matar, como vai matar, de que forma vai matar, entendem? Então, quando a gente está falando de necropolítica, nós estamos falando de uma política que faz morrer. E a morte é uma das questões principais da política. Gerenciar essa morte. O Foucault, quando ele está escrevendo sobre poder soberano, ele vai dizer que a morte ela foi, por muito tempo, um dos troféus para a política. Como assim? A política, todo o tempo, pensou em conquistar e dominar esse poder, que é o poder de fazer morrer. Com isso, Foucault consegue pensar, por exemplo, a biopolítica, que é a gerência da vida biológica pelo Estado. Essa biopolítica que o Foucault está pensando é que diz, por exemplo, que o poder soberano escolhe quem viver e quem morrer. Só que quando a gente está falando de necropolítica, nós temos uma questão a mais. Mbembe, ele dialoga com Foucault a respeito da biopolítica. Só que o que o Mbembe pontua é que o Foucault está pensando ainda num contexto europeu. Ele não pensa a questão da colonização, os países que sofreram com a política imperialista da colonização. E isso é caráter fundamental
para a gente entender a necropolítica. Lembra que eu falei para vocês que a gente não consegue pensar uma necropolítica sem racismo? É exatamente isso. Nós não conseguimos pensar uma necropolítica sem o processo da escravidão, sem o processo da colonização. Então, quando Foucault está falando, por exemplo, que o poder soberano é aquele que dita quem ele vai fazer morrer e quem ele vai deixar viver, Mbembe nos diz o seguinte, que a necropolítica, que a política do Estado, ela não é de escolher quem vai fazer morrer, quem vai deixar viver. A necropolítica é uma política de fazer morrer, de assassinar. Então, quando a gente está pensando essa necropolítica, nós estamos falando de um Estado que configura corpos que ele vai matar, que são passíveis de ser mortos. Talvez, a gente falando assim, a gente possa pensar até num diálogo com Agamben, quando ele está falando do Homo sacer, lá atrás, quando ele diz que o Homo sacer é aquela figura construída onde o Estado diz que pode matar, mas quem morrer não vai ser punido. Essa é a característica que o Agamben traz ao Homo sacer. Mas o que o Mbembe está dizendo é, tanto Agamben, quanto Foucault, quanto Hannah Arendt, todas as análises deles partem de uma lógica de Europa. E o Mbembe faz esse movimento para pensarmos que, ok, nós temos uma política, nós podemos pensar essa biopolítica, nós podemos pensar essa questão de Homo sapiens, nós podemos pensar a questão da vida nua, que é um conceito tanto do Benjamin que o Agamben depois vai se apropriar. Nós podemos pensar, só que nós precisamos entender que o processo da colonização é extremamente importante para a construção desses corpos que vão ser escolhidos para o Estado para ser morto. E por que isso? Porque no processo da colonização, quando os corpos negros são sequestrados de seus países no continente africano, esses corpos chegam aqui, falando especialmente aqui do Brasil, chegam aqui como corpos sem direito. Esses corpos, eles são retirados a sua humanidade, e o Mbembe vai dar um caráter especial, porque ele vai dizer que esses corpos negros que chegam aqui vão chegar como primeira moeda do capital. E aí ele vai ter um cuidado específico em dizer, no livro dele, Políticas de Inimizade, a transformação dos corpos. Um corpo que é corpo mineral, que passa a ser corpo metal. O que ele quer dizer com isso? Um corpo que passa a ser um corpo para produzir, que passa a ser um corpo moeda, um corpo de troca, um corpo mercadoria. É um corpo sem direito. Nós chegamos aqui sem direitos. Se nós chegamos aqui sem direitos, nós podemos ser mortos a qualquer instante, de qualquer forma possível. Porque a democracia, isso é importante, a democracia, ela não vai nos proteger. A Constituição não vai nos proteger, porque a nossa construção não é uma construção de sujeito com direitos. A nossa construção enquanto corpo preto é uma construção de seres que são mão de obra, e mão de obra descartáveis, que você mata, mas depois você vai encontrar outra meia dúzia, dentro, por exemplo, de qualquer periferia, dentro de qualquer favela. O exemplo disso que a gente dá agora é na nossa crise sanitária. Um dos grandes debates que a gente tem atualmente é quarentena. Tem uma galera dizendo assim, a gente não está fazendo quarentena, tem gente que está indo para trabalhar, olha como é que os ônibus estão lotados. E aí a gente observa como que a necropolítica ela age. Ela diz para a população preta, população pobre, o seguinte: se você ficar em casa, você sobrevive ao Covid, mas você morre de fome. Se você sair para trabalhar, você morre de Covid, mas você pode garantir o sustento, seu pão de cada dia. Ou seja, o Estado não dá escolha e nos empurra para a morte de qualquer jeito. E por que eles nos empurram para a morte de qualquer jeito? Porque se aquele senhor que resolver não ir trabalhar, ele vai ser demitido.
mas vai ter na porta outros 10 querendo aquele emprego. Devido à crise econômica, devido a todo o processo econômico e todo o processo de empurrar a população preta para a extrema pobreza. Então, esse corpo vai ser substituído. São mãos de obra que podem ser mortas de qualquer forma, não só pela configuração violenta do Estado, que é a polícia militar, enfim, as demais polícias, mas de outras formas. E por que isso? E aí o Mbembe, antes de tudo, antes dele construir o artigo dele sobre necropolítica, ele vai problematizar a democracia. E a problematização do Mbembe sobre democracia é bastante pontual. E o Mbembe estava sendo lido de maneira desonesta, por exemplo, em alguns países da Europa, principalmente Portugal, onde ele é bastante traduzido. O Mbembe ele faz uma leitura da democracia e uma provocação da democracia, e que se você lê de maneira desonesta, você vai dizer que o Mbembe está defendendo o autoritarismo, e o Mbembe vai dizer que não é isso. O que ele está pontuando é para quem é essa democracia construída? Quem são os cidadãos que realmente têm direito? É essa a provocação do Mbembe. E aí ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, nós temos no nosso imaginário que a democracia é paz e amor. Nós temos no nosso imaginário que a democracia é todo aquele contexto que a Revolução Francesa nos ensinou, de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Nós temos essa construção na nossa cabeça de democracia. Só que a democracia, para alguns povos, ela não foi nada disso. Ela foi violenta, ela é violenta e ela é sinônimo de guerra. É isso que o Mbembe está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Porque a democracia burguesa, ela é herdeira da colonização. A democracia que nós conhecemos, essa democracia burguesa, ela foi construída através da colonização. Ela é herdeira. Sendo herdeira da colonização, a democracia só tem a oferecer a esses povos que sofreram com esse processo de colonização violência. E aí, o Mbembe vai nos apresentar dois conceitos: o corpo noturno e o corpo solar. O corpo solar que o Mbembe está dizendo é justamente aquele corpo, aquele sujeito que lida com a democracia de uma maneira muito positiva. Aquele corpo que experimentou de maneira muito positiva a democracia e que nadou maravilhosamente bem sobre essa lógica, por exemplo, da Revolução Francesa, de igualdade, de fraternidade, que aproveitou e aproveita muito bem de seus direitos enquanto cidadão. Um exemplo disso, rolou aí no Twitter o vídeo da Bia Dória, não sei se vocês viram, com acho que Val Marchiori, e ela falando tranquilamente absurdos e dizendo que, cara, pessoas em situação de rua, elas escolhem estar assim, não pode dar comida para essas pessoas, porque essas pessoas não querem procurar nada, elas são folgadas, que não sei o que, não sei o que. A Bia Dória, ela aproveita muito bem dos direitos dela como cidadã. Ela tem o direito dela de ir e vir, tem o direito de falar. Ela aproveita muito bem as vantagens da democracia. Ela aproveita. Esse é o corpo solar que o Mbembe está problematizando. O corpo noturno, que é o outro termo que ele traz, é aquele corpo que só é enxergado na democracia para ser morto, que só sofre com processos violentos, que não é enxergado como um cidadão que faz parte daquela democracia. Esse é o corpo noturno. Corpo noturno é o João Pedro, que dentro de casa tomou um tiro. Corpo noturno é a Ágata, que estava dentro de uma van, usando seu direito de ir e vir, uma criança de 8 anos, e tomou um tiro. Corpo noturno é o Marcos Vinícius, que estava indo para a escola com seu uniforme e tomou um tiro. Corpo noturno é o Miguel, que entrou no elevador acompanhado da patroa que apertou o 9º andar e que pagou 20 mil reais e está livre. Então,
O que o Mbembe está dizendo é que na democracia existem dois tipos de corpos. Esse corpo solar, que é o que a galera vai aproveitar, que a burguesia branca está aí para mostrar isso, onde Bia Dória está, onde a patroa que matou o Miguel está, onde os policiais da chacina do Cabula, que mataram 12 jovens com 111 tiros, estão, onde está também os outros policiais que metralharam o carro de 5 adolescentes que estavam indo comemorar o primeiro salário de um deles. Entendem? O corpo noturno tá a gente, que pode ser morto quando a gente pisa na rua. Tá a gente que está sofrendo, por exemplo, no SUS com a crise sanitária. A necropolítica, ela age dessa forma. Ela age matando esses corpos que não têm direito. E aí, uma das grandes também problematizações que a gente tem com o Mbembe, na questão da necropolítica, é entender o diálogo necropolítica-estado de exceção. Quando no golpe da Dilma, enfim, que ela sofreu em 2016, a gente escutou muito o tema estado de exceção. Porque nós estamos passando por um estado de exceção. Porque nós estamos passando por um estado de exceção. E algumas pessoas começaram a falar assim, mas na periferia sempre existiu estado de exceção. Porque diversos jovens negros são mortos, isso é o estado de exceção e tal. Só que, de novo, quando a gente estuda a necropolítica e a gente vê o que o Mbembe está querendo dizer com necropolítica, a gente entende que é muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que dizer que é um estado de exceção que está vigorando sobre os corpos pretos. Quando a gente fala de estado de exceção, nós estamos falando da suspensão da norma. Existe uma norma, ela foi suspensa. E a gente observa isso, por exemplo, no nazismo, a gente observa isso quando países declaram guerras, nós observamos isso, e aí o Mbembe vai trazer como exemplo no combate ao terrorismo, por exemplo, que os Estados Unidos gostam muito de utilizar, inclusive. Nós observamos essa suspensão da norma nessas ações. Só que suspender a norma, nós entendemos que existia uma norma ali, que foi suspensa. Mas para a população preta, as populações indígenas, não existe norma, não existe direito. Esses corpos, eles são lidos como corpos sem direito nenhum, como corpos subalternos. Então, não é estado de exceção o que se faz dentro da periferia matando um jovem preto, ou o que se faz, por exemplo, dentro das comunidades indígenas. Que a galera latifundiária entra e atira, e a gente tem aí grandes latifundiários dentro da política que tem, cara, inúmeros processos que a gente sabe aí que envolvidos nisso, envolvidos na matança de povos indígenas, assim. Não é estado de exceção isso é a regra. O Estado coloca pra gente como regra. Um exemplo disso, de novo, o caso de João Pedro. João Pedro foi morto e aí começou o processo de investigação. Já começou a dar um BO do caramba ali, porque as balas não conseguem rastrear, já não sabe mais se são da polícia, entendeu? Não sabe quem atirou, não sabe se foi suspenso, não sabe. O outro exemplo, Miguel. Tem um vídeo. Gente, isso é. Olha só. Tem um vídeo da patroa apertando o 9º andar e empurrando o menino de 5 anos pro elevador. Tem um vídeo disso. Ela pagou 20 mil e tá livre. E tá dando entrevista no Fantástico dizendo que não se arrepende, assim, que ela fez o melhor dela. Então, vocês entendem como isso não é uma exceção? Isso é uma regra nos nossos corpos? E por que atualmente, com a conjuntura que a gente está tendo, isso me fizeram uma pergunta
para mim numa última live que eu fiz. Me perguntaram assim, se eu estava achando que os casos de violência policial estavam sendo mais monitorados ou eu estava achando que tinha aumentado mesmo. E aí, nitidamente aumentou. Lógico que a gente conta agora com as ferramentas da internet, a gente tem diversos ativistas que estão dentro da internet, nós temos diversos militantes do movimento negro que estão ligados, que estão filmando realmente as abordagens policiais, enfim. Mas a questão é, num governo que dá como resposta para uma crise sanitária, e daí, o que eu posso fazer? É claro que esses números de morte vão aumentar. Um presidente que valida as milícias, que é ligado às milícias, é claro que os números de morte vão aumentar. Um presidente que tem como um dos seus apoiadores o Witzel, no Rio, que disse que ia dar tiro na cabecinha dentro da periferia, é claro que isso vai validar o discurso, por exemplo, da polícia militar e das demais polícias. É claro que vai validar. É claro que vai dar argumento para os caras. Nós estamos falando, por exemplo, de um país que há pouco tempo atrás, com o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, queria colocar o pacote anticrime, que tinha como um dos pontos nesse pacote anticrime, dizer que se o policial agiu na emoção do confronto e a arma disparou, podia ser interpretado, podia deixar passar. Podia resolver com um processo interno, tranquilo. É disso que a gente está falando, desse tipo de validação. E aí a gente tem uma outra questão. A necropolítica está só no policial que dispara? Não. A necropolítica está na tentativa de privatizar o SUS, por exemplo. Porque quando a gente vai perceber, vai fazer análise para ver quem usa o SUS, nós vamos ver que, em sua maioria, é a população preta. Que em sua maioria é a população pobre. Então a necropolítica também está nas políticas neoliberais de sucateamento e privatização do SUS. Também está no sucateamento e na tentativa de privatizar as universidades públicas. Por que a necropolítica está nisso? Porque quando nós dizemos que vamos privatizar a universidade pública, o que a gente está querendo dizer com isso? Que a gente vai negar o acesso, que já é pouco, da população preta e da população pobre nesses espaços, e vai fortalecer ainda mais para que as universidades, os espaços de conhecimento, os espaços de ensino, sejam ainda espaços extremamente embranquecidos. E quando a gente fala isso, a gente retoma, por exemplo, Flávio Dias do Nascimento, quando ele escreve o genocídio do negro brasileiro. Ele diz que nós temos uma política de eliminar o povo preto, de eliminação do povo preto. E essa política se deu desde o processo de escravidão, lógico, no processo de miscigenação, que foi extremamente violento, principalmente para as mulheres negras, e o processo de imigração dos povos, da galera, da população europeia, que chega aqui no Brasil com extrema facilidade, enquanto a população preta daqui era empurrada cada vez mais para as favelas sem direito nenhum. Uma tentativa de eliminar o povo preto. Esse genocídio do povo preto, ele não é resumido só ao extermínio da juventude negra. O extermínio da juventude negra é só um tentáculo do genocídio. O genocídio está, por exemplo, como eu disse para vocês, em privatizar o SUS. O genocídio está, por exemplo, no epistemicídio,
que nega o conhecimento da população preta dentro dos espaços de conhecimento das universidades, dos IFs, enfim, das escolas. Está no racismo religioso quando ataca as religiões de matriz africana. Então, o genocídio ele é muito maior do que a gente pensa e do que se é falado. E a necropolítica, ela está ali, movendo toda essa estrutura. Ela está ali, porque é o Estado que está movendo essa estrutura de fazer morrer. O Estado está apontando o tempo todo. Esse corpo aí é o corpo que tem que morrer, é o corpo que a gente tem que evitar. E quem vai dizer muito bem isso é a Ana Luísa Flausina, na dissertação de mestrado dela. E ela fala uma frase que eu acho sensacional. Quando ela está descrevendo e está pensando o corpo negro no mundo. Ela vai dizer que é uma humanidade que não cabe no mundo. É extremamente forte essa frase e vai dialogar diretamente com essa noção de corpo noturno que eu falei para vocês do Mbembe. Essa humanidade que não cabe no mundo. Por que essa humanidade não cabe no mundo? Porque essa humanidade foi retirada desse conceito que a gente entende, desse conceito ocidental de mundo. Ela foi retirada. E aí a Ana Luísa, ela está falando, por exemplo, quando a gente observa o sistema penal, e aí a gente vai ver a política de encarceramento em massa. Quem está sendo encarcerado? E pelo que está sendo encarcerado? E aí a gente vai lembrar de quem? De Rafael Braga. Encarcerado em 2013, e aí de novo. 2013 era governo de quem? Governo de Dilma Rousseff. Governo de quem? Governo do PT. Nos governos petistas, e aí a gente precisa fazer uma autocrítica, nós precisamos, falando autocrítica enquanto alguém que constrói o Partido dos Trabalhadores, nós não resolvemos a política de extermínio da juventude negra. Nós não resolvemos. Os governos Lula e Dilma não resolveram. Pelo contrário, é nos governos do PT que nós vamos ter as UPPs nas favelas. É nos governos do PT que nós vamos bater 77% de jovens negros mortos no Brasil. Nós não conseguimos fazer o diálogo a respeito da desmilitarização da polícia militar. No governo Bolsonaro, nós temos uma intensificação disso. Cada vez mais os números aumentam. Cada vez mais. E por que isso? De novo, nós voltamos para o Mbembe. Porque a democracia, essa democracia burguesa que nós conhecemos, é uma democracia herdeira da colonização, herdeira da escravidão, e que tem só a oferecer para a população preta, para a população que passou pelo processo de escravidão, violência. Esse é o mesmo processo, um processo que a gente fala de democracia como herdeira da escravidão, que vai acontecer nos Estados Unidos. Tanto que quando o Mbembe está iniciando o diálogo sobre a democracia, ele vai usar como exemplo os Estados Unidos. Vai trazer o exemplo da democracia de escravos e a questão do Estado. O Estado, nos Estados Unidos, em 1906, se eu não me engano, ele vai se organizar mais ou menos nessa democracia de escravos dentro do Estado. Como é que é isso? Após o processo da abolição, mesmo assim, a população preta ainda passou a ser vista como imigrantes dentro do seu próprio país. Não tinham direitos. E aí o Mbembe vai citar uma frase do Tocqueville, que é com que ele dialoga bem no início, que diz o seguinte: a população preta recebeu direito ao voto. Só que quando alguém preto aparecia para votar, era morto. Então, vocês conseguem perceber o grande paradoxo aí que o Mbembe está apontando da democracia? De muito tempo atrás? E aí ele vai problematizando, até chegar num outro caráter dessa violência da democracia. A política de linchamento. E eu não estou falando de linchamento virtual. Eu estou falando de linchamento como prática da violência mesmo que a gente tem e que a gente ainda vivencia. Era utilizado nos Estados Unidos a prática de linchamento,
a Ku Klux Klan, por exemplo, enfim. Quem não lembra do caso do Emmett Till, que foi um menino de 13 anos, 14 anos, que foi acusado de abusar de uma mulher branca no mercado e foi extremamente violentado, acabaram com o Emmett, mataram o Emmett da pior maneira possível. E aí, 30 anos depois, 40 anos depois, a mulher que denunciou vai e diz que ela tinha inventado a história. Ou seja, esse linchamento que aconteceu há muito tempo atrás nos Estados Unidos ainda acontece aqui no Brasil. O que é o bandido bom e bandido morto? Se não uma prática de incentivar o linchamento. O que é que acontece, por exemplo, quando, sei lá, só surge uma notícia de roubo e tal? Vai olhar os comentários, por exemplo, na caixa do G1. O que a galera tá lá incentivando? Tem que pegar, tem que matar, tem que torturar. O que é, por exemplo, o que a PM faz? Gente, vídeos terríveis de policial pegando bombril e esfregando tatuagem da galera para tirar a tatuagem. Isso é linchamento. E o que um Bembe vai dizer sobre isso? Que o linchamento é uma característica da violência na democracia. Nós permitimos esse linchamento. Ele não acontece. E aí um Bembe está... para nos chamar nossa atenção, ele vai dizer assim: esse linchamento, eu não estou falando de um linchamento que acontece nas cadeias. Eu estou falando de um linchamento que acontece em praça pública. Em praça pública. E quem é o alvo desses linchamentos? População preta, população pobre. Quando amarram, por exemplo, que é uma, eu inclusive eu utilizo essa imagem inclusive na minha monografia. Quando amarram um homem negro no poste no Maranhão e matam esse homem, torturam e lincham ele, porque acusaram ele de assalto. Isso é o resultado do que a democracia herdou. Isso é o resultado que a democracia herdou. E esse resultado se dá na violência. E essa violência é a violência que o Estado diz quem ele quer que morra. Por isso, a grande problematização do Mbembe, por exemplo, em autores como Foucault, realmente eu entendo a questão do poder soberano, eu dialogo com esse poder soberano, eu entendo essa questão de biopoder que você traz, realmente tem esse controle da vida biológica, só que você não está prestando atenção numa coisa, Foucault. Você está numa visão presa na Europa. Nós precisamos pensar o impacto da colonização. Nós precisamos pensar o impacto do racismo. E aí o Mbembe vai mais na frente, vai fazer um diálogo com o Agamben sobre estado de exceção. E aí é uma crítica, e essa é uma crítica pessoal que eu faço. Eu acho que o Mbembe ele poderia ter explorado muito mais as críticas que ele mesmo fez do Foucault. Ele poderia ter sido críticas ao Agamben, porque o Foucault, ele pelo menos ele tenta pensar o conceito de racismo. Ele pensa um conceito de racismo e dialoga a biopolítica com racismo. O Agamben nem isso faz. O Agamben pega o conceito de biopolítica do Foucault, taca pra gente, pega o conceito de vida nua, taca pra gente. E aí, de novo, pensar uma necropolítica sem pensar racismo é desconstruir o termo e a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, não avança. Porque só é possível, um Mbembe só consegue pensar essa necropolítica tendo como central de eixo a raça. Não tem como pensar. Porque o nosso corpo é construído como sendo um corpo inimigo porque a raça esteve presente ali. Por isso, um Mbembe, por exemplo, vai dialogar bastante com o Fanon. Ele vai dialogar muito com o Fanon. Inclusive, no Crítica da Razão Negra, que é um livro excelente, a solução que ele dá, de diálogo que ele dá, é com o Fanon. E aí, de novo, estavam lendo um Mbembe de maneira muito desonesta.
principalmente em Portugal, como eu disse para vocês, que é onde ele é bastante traduzido. Estavam dizendo que um Mbembe estava escrevendo que raça não importava mais, que raça era um contexto ultrapassado, enfim, saíram com essa conversa. Só que não era isso que um Mbembe estava falando. O que um Mbembe estava falando em diálogo com o Fanon, e que eu não sei se vocês viram a entrevista do Silvio no Roda Viva, que foi uma entrevista sensacional, Silvio de Almeida, ele ainda vai citar de novo esse diálogo entre um Mbembe e Fanon, é que nós só vamos conseguir ultrapassar esse diálogo de raça quando nós combatermos o racismo. É isso que um Mbembe está falando. Não adianta nada a gente chegar aqui e falar assim, nós precisamos trazer igualdade entre as raças, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Não vai adiantar. A gente vai cair de novo naquilo que, por exemplo, o Abdias critica no Gilberto Freire, que é a falácia da democracia racial. A gente vai cair nisso. O que o Mbembe diz através do Fanon é que nós só vamos conseguir ultrapassar o debate de raça quando nós combatermos o racismo. E aí o que ele diz que é muito pontual é que essa construção do negro, sujeito negro, é uma construção ocidental. O ser negro é uma construção ocidental. Nós saímos do continente africano como sujeitos, fomos sequestrados e chegamos aqui como negros, ocupando um lugar, habitando essa esfera de escravos sem direitos, perdendo a nossa humanidade, chegando como moeda do capital. É isso que o Mbembe está enfatizando e está dialogando com o Fanon. Essa construção do ser negro baseado nos olhares ocidentais, nos olhares imperialistas. E aí, quando a gente fala de necropolítica, é exatamente isso, essa construção que o Estado deu a esse corpo que é lido como um inimigo. E aí a Ana Luísa Flauzina, ela vai dizer que por que essa eliminação? Porque através do processo da colonização, e aí o Abdias também vai dizer isso, a elite brasileira, o Estado brasileiro, quer se aproximar cada vez mais do padrão do colonizador, um padrão europeu, um padrão branco. E por isso eu preciso eliminar todos aqueles corpos que me fazem não me encaixar com esse padrão de colonizador, esse padrão eurocêntrico. Por isso essa humanidade que a Ana Luísa fala, essa humanidade que não cabe no mundo. E aí, pensando essa humanidade que não cabe no mundo aqui no Brasil, essa humanidade que, para a elite, nos afasta desse padrão eurocêntrico. Porque, para a elite, o mundo ideal, o país ideal, é um país onde todas as pessoas parecessem com a Bia Dória. É esse o mundo ideal para a elite. Todas as pessoas se parecessem com a Bia Dória, com a Val Marchiori, com a patroa que matou o Miguel. Esse é o mundo ideal. E aí, quem não está dentro desse mundo é eliminado. E é eliminado de diversas formas. Ou é eliminado fisicamente, com a morte, ou é eliminado sendo encarcerado. Você encarcera, por exemplo, jovens negros, jovens pobres, você acaba com a vida daqueles meninos. Você acaba. Quando você mata, e aí eu costumo dizer que quando, por exemplo, nós matamos jovens negros a rodo, como está acontecendo aí, cada vez mais cedo, por exemplo, já é a 16ª criança no Rio de Janeiro que foi morta. A gente já está aí com esse número, cada vez mais cedo, 5, 6, 10 anos, 11, 14, 15, cada vez mais cedo. Porque esse projeto do Estado é um projeto que não é só eliminar fisicamente o povo preto, é eliminar em todos os sentidos. Quando você mata um jovem negro, você matou a mãe desse jovem,
você matou a família desse jovem, você matou uma comunidade desse jovem. Cada jovem preto nosso que padece pelo Estado, um pouco da nossa comunidade vai também. Marielle foi projeto político. Miguel foi projeto político. João Pedro foi projeto político. Ágata foi projeto político. Ítalo foi projeto político. Marcos Vinícius foi projeto político. Cláudia foi projeto político. Amarildo, projeto político. Rafael Braga, projeto político. Tantos e tantas que foram vitimadas pelo Estado. Não foi coincidência, não foi acidente, não foi tragédia, foi projeto político. E um projeto político que é movido pela necropolítica. E aí eu queria ouvir também vocês, acho que 45 minutos já, e eu queria ouvir vocês também sobre, pra gente enriquecer o debate. Ana, tem uma perguntinha aqui para você no chat que o Jonatas fez. Ele agradeceu sua exposição, né? Que com certeza a gente agradece, foi muito boa, muito elucidativa. E colocou um comentário. Poderíamos pensar que a biopolítica é a administração do corpo branco e a necropolítica a administração do corpo negro? Eu acho que não só do corpo negro, eu acho que a gente tem que pensar dos corpos não brancos de modo geral, porque aí se a gente pensar necropolítica só a respeito do corpo negro, a gente vai excluir os povos indígenas que também sofrem com o mesmo processo necropolítico. Quando a gente fala de biopolítica, que o Foucault pensa, realmente, ele está pensando sobre uma lógica da Europa. Então, acho que sim. Acho que a gente pode dizer que essa biopolítica está muito mais ligada a corpos brancos, uma análise de corpos brancos que passaram por um processo de controle do Estado do que corpos que passaram pelo processo de colonização. Eu acho que o contexto é mais corpos que passaram pelo processo de colonização e corpos que não passaram pelo processo de colonização. Eu acho que seria uma boa forma de pensar. Outra perguntinha aqui também que fizeram para você é qual obra você acha interessante para começar a ler sobre necropolítica? Cara, eu acho que eu vou fazer uma coisa de blogueira aqui com vocês. Cara, o Crítica da Razão Negra, que é esse livro aqui, da Atílio Mbembe, ele é muito bom para introduzir, por exemplo, o que o Mbembe está dizendo sobre o processo da colonização e a importância da gente pensá-lo, para pensar a necropolítica. E o outro livro, deixa eu ver se está aqui, eu só tenho ele em xerox, que é o Políticas da Inimizade. Esse aqui é onde o Mbembe ele vai dissertar sobre necropolítica, é de onde vai sair o artigo necropolítica dele. E aí, ele é muito bom porque ele inicia o Política da Inimizade falando da democracia, falando da problematização da democracia. Depois, ele dá a resposta que ele acha através do Fanon. E, claro, o Fanon. Eu acho que antes de ler um Mbembe, a gente tem que beber muito do Fanon. O Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Deixa eu ver. Eu tenho ele aqui, que é esse aqui, do Fanon, porque o Mbembe, ele não esconde que ele lê Fanon, que ele admira Fanon, que ele bebe do Fanon. E eu acho também que é muito interessante ler o Agamben, o Homo Sapiens, Vida Nua 1. Deixa eu ver se é esse. Vida Nua 1. E o Estado de Exceção do Agamben, porque são autores que o Mbembe dialoga. E aí também tem as leituras que a galera quiser
fazer para agregar mais, que é o Foucault, enfim. Mas eu acho que Fanon e esses dois do Mbembe são excelentes. E, claro, a dissertação de mestrado da Ana Luísa Flausina, que é sensacional. Eu também tenho um xerox. Corpo Negro Caído no Chão. Eu vou colocar no chat para vocês, que é Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. É uma dissertação sensacional. A Ana Luísa, ela tem uma escrita, ela dialoga com os conceitos muito bem, e ela lê o Foucault, ela lê o Mbembe de uma maneira assim maravilhosa. E tem outro também, eu estou indicando uma série de livros para vocês, né? Mas é porque eu também estou dando. É porque tem muita gente que fala, eu acho muito importante, cara. Tem muita gente, muita mulher negra falando também, e acho isso sensacional. Tem a Maíra de Deus, aqui da UNB, que ela escreve o livro Não, Ele Não Está, que é esse aqui. Esse livro, ele é sensacional. Ela entrevista as mães que perderam os filhos para o Estado. Ela faz uma entrevista, é forte, é emocionante. E a Maíra fala muito sobre necropolítica, e aí a gente consegue perceber também uma coisa que eu acho muito importante para entender outros aspectos da necropolítica, principalmente para as mulheres negras, e mulheres negras que são mães, que é o direito ao luto. Para quem esse direito ao luto é dado? As mulheres negras que perdem seus filhos, elas não têm esse direito. Elas estão constantemente sendo forçadas a transformar seu luto em luta. E aí elas não têm esse direito. A gente vê cada vez mais esse sentimento de banzo. Desde o processo da escravidão até agora, ele se mantém firme, se mantém forte entre os nossos. E a Maíra, ela passa muito isso, assim, essas mães que não têm direito ao luto. E aí ela fala do movimento Mães de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Ela fala de diversos movimentos de mães que se organizaram, porque e tem inclusive uma frase muito forte de uma delas que ela fala: se eu ficasse sozinha e pensasse sempre na morte do meu filho, eu ia enlouquecer. Então eu precisei me juntar a outras mães que perderam seus filhos, porque sozinha eu vi que eu não ia conseguir lutar. E aí tem toda a construção. É um livro excelente, assim, da Maíra. E eu acho que só, assim... Tem a minha monografia também, que tem muito, que eu tava lendo, eu sempre releio ela e sempre penso assim, cara, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu não desenvolvi bem isso. Então acho que essa monografia ela vai mudar ainda muito. Mas tem a minha monografia, que ela é o início de uma tentativa até mesmo de criticar o próprio Mbembe quando ele tenta dialogar com a Agamben. Eu tento fazer uma crítica quando ele dialoga com a Agamben, porque eu acho que o conceito do Agamben de estado de exceção não dá conta dos nossos corpos e não dá conta do que o Estado faz com a gente, assim. Posso sugerir? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui em Campinas e estou no doutorado aqui da Unicamp. Eu acho que um livro que contempla bastante, que eu acho que seria bem legal nesses livros que você indica, são Os Condenados da Terra, né? Sim. Que o Fanon traz. Então, eu acho que, Ana, acompanhe um pouco o seu trabalho pelo Twitter, suas postagens, a gente está lá se olhando, né? Mas eu acho que Os Condenados da Terra é um livro Sim. importante e necessário a gente fazer releitura constante, né? Sim. Juntamente com o Pele Negra e Máscaras Brancas, eu acho que o Condenado vem bem de encontro com o que a gente precisa repensar, né, nessas políticas que são necropolíticas, né? Não são políticas, são necropolíticas. Então, era só uma sugestão. Muito obrigada, viu? Não, sim, Os Condenados. E eu fiquei muito animada que a Boitempo comprou as traduções do Fanon, porque Os Condenados é um livro muito caro. É um livro muito caro, muito caro. E eu espero que agora, com a Boitempo,
ele diminua muito o preço, assim. Mas, cara, o Fanon é uma coisa que eu falo. O Fanon, ele é um autor que ele para quem é marxista, para quem é pan-africanista, o Fanon, ele é para todo mundo que quer ler, que quer entender esse processo de colonização e o impacto do racismo. Tanto que tem um amigo meu que ele é pan-africanista, que ele fala assim, o único que me fez ler Marx em toda a minha vida foi o Fanon. E aí, porque o Fanon, ele é marxista, ele dialoga muito com Marx, mas é sensacional o impacto que o Fanon tem, assim, pra gente, o impacto que o Fanon tem, o impacto que a Sueli também tem, gente, a tese de doutorado da Sueli também. Eu tinha até ela por aqui, que ela fala do signo da morte, a tese de doutorado da Sueli, que ela vai dialogar com o Foucault, e vai também ficar muito explícito por que o biopoder do Foucault não contempla esses corpos que não passaram pelo processo da colonização. E aí a Sueli vai vir com o signo da morte também. Então, Sueli Carneiro está entre várias autoras que eu acho que é importante a gente ler. A gente tem muitas pessoas pretas produzindo sobre necropolítica, e aí isso é muito contente. Eu estava vendo uma entrevista há muito tempo do Mbembe, ele disse que ele adora vir aqui no Brasil, ele vem muito para a UFBA, né, que a galera ele tem amigos na UFBA, ele vem muito para a UFBA, e ele disse que ele adora vir no Brasil porque aqui é onde tem grandes polos de produção sobre necropolítica. E aí ele inclusive adora ler as críticas que o pessoal faz aos escritos dele. E aí eu tenho um amigo também, que eu vou depois deixar aqui no chat para vocês, que é o Eliseu Peçanha, aqui da UNB. Ele é um dos coordenadores de núcleo de filosofia africana junto comigo. A tese de mestrado dele foi sobre epistemicídio e necropolítica. E ele é um estudioso do Mbembe, inclusive é o Eliseu que me impulsiona a largar o Agamben de mão. Eu estudava o Agamben. Ele que me impulsiona a largar o Agamben e me apresenta o Mbembe. Eu costumo falar que era um casamento que eu me separei do Agamben e casei com o Mbembe. E aí ele me apresenta um Mbembe, é um cara que pesquisa epistemicídio, e para além dessas pesquisas, o Eliseu ele dá um outro apontamento interessantíssimo, que é pensar o sujeito negro pela lógica africana, da filosofia africana, ou seja, pensar esse sujeito não pelo olhar do Ocidente, não, por exemplo, pela dualidade cartesiana, corpo e mente, a gente pensar esse sujeito negro, esse corpo negro, por um olhar da filosofia africana, que aí a gente vai entender, por exemplo, que os conceitos de o que é corpo, o que é sujeito dentro da filosofia africana, é muito mais vasto e muito mais complexo do que o Ocidente tenta responder. E aí é interessante entender isso, porque aí a gente percebe, por exemplo, por que o Estado ele se preocupa tanto em matar o nosso conhecimento e se preocupa tanto em nos matar fisicamente. Aí eu vou procurar e vou deixar também aqui o nome da tese dele. Eu vou colocar o nome dele aqui, eu acho que no repositório da UNB vocês acham. Mas, cara, é um projeto muito interessante dele. E, cara, o professor Anderson Flor, da UNB, uma das nossas referências de filosofia africana no Brasil, que pesquisa, ele fez uma live ontem no YouTube, no canal Pensar Africanamente, em homenagem aos 40 anos do movimento negro unificado. Ele fez essa live pensando racismo, necropolítica, e aí ele falou maravilhosamente bem e nos dá uma outra perspectiva também do impacto da necropolítica. Eu tô falando demais, né, gente? Não, pelo contrário, pode continuar falando. Eu pensei aqui numa perguntinha para você também, Ana, sobre esses processos antirracistas, né, que vem acontecendo a partir do assassinato lá nos Estados Unidos e tudo.
Queria saber como que você avalia isso. Você acha que muda alguma coisa nessa política de extermínio? Você acha que tem algum efeito prático ou você acha que ela permanece intocada? Cara, eu não acho que ela permaneça intocada. Eu acho que tudo é um processo de luta, assim. O movimento negro, ele passou anos e anos, por exemplo, lutando, articulando para que, por exemplo, a gente tivesse as cotas na universidade. A Conceição Evaristo, ela falou isso uma vez numa mesa que ela fez na UNB, que o processo de cotas, ele não veio de um governo para a gente, ele veio através de lutas intensas dos movimentos negros. E eu acho que dizer que esses movimentos antirracistas não vai mover estrutura, enfim, é fechar os olhos para todo um passado de luta dos movimentos negros. Eu acho que é um pontapé inicial que a gente está dando para um processo cada vez maior, assim. As grandes revoluções, elas começaram assim. A Revolução do Haiti, que é uma revolução, a primeira revolução negra que a gente tem aí, que o Mbembe, ele fala bastante sobre, inclusive, ela não se deu de um dia para a noite, ela se deu com muita construção. E aí, dizer que essas manifestações, que essas ações antirracistas, elas não vão surtir efeito, eu acho que é fechar os olhos para um passado nosso de muita luta. Assim, o movimento negro, ele sempre arcou com as lutas deles. Inclusive, é uma coisa que eu ouço muito do professor Wan, que é, por exemplo, a questão da autodeterminação da nossa luta para ser enxergados enquanto pessoas negras e negros. Essa luta levou 30 anos no movimento negro, assim, mais de 30 anos o movimento negro fazendo essa luta. Não vai ser do dia para a noite, mas está sendo um processo forte de construção, assim. Eu acho que a gente tem muito campo ainda. Lógico que a gente não vai encerrar, essas mortes não vão parar de um dia para a noite. São mais de 400 anos de opressão, são mais de 400 anos de estrutura de assassinato, de estrutura necropolítica, mas é o início, sim. Eu acho que a gente tem que estar muito preparado para a nossa conjuntura que a gente está enfrentando agora, com a crise sanitária, com os ataques intensivos do Bolsonaro. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é um pontapé inicial para a gente. Ana, eu sou militante de movimento negro, né? Estou no movimento negro há mais de 20 anos e sempre estive nesse processo de formação dentro do MNU, né? Que ontem estou com 42 anos, né? Uhum. Mas eu vejo assim, a gente sempre construiu essas políticas, né? A política, quando direcionada para a população negra, ela vem do movimento social negro, né? Então, é um outro caminho. A gente tem esse lugar do movimento negro que pensa as políticas e sai construindo essas políticas. A minha área de pesquisa, eu pesquiso mulheres, né? Mulheres negras, e durante toda a minha trajetória acadêmica, eu sempre produzi sobre a questão das mulheres negras. E hoje eu pesquiso o processo da esterilização, como as políticas de extermínio, né? Como uma política de extermínio. A minha indagação para você é que, assim, quando a gente lê a necropolítica, a crítica da razão negra, eu ainda enfrento algumas dificuldades quando eu penso no corpo feminino. Eu sinto essa falta, eu sinto essa ausência, né? Então, quando eu vi que você vinha para essa palestra, eu corri, porque eu quero um pouco pensar nesse corpo feminino também com o recorte dessas mulheres, né? Com o recorte das produções femininas sobre nós, mulheres negras. Né? E não sei se você tem alguma indicação, enfim.
Eu queria ouvir um pouquinho você nesse sentido, se você puder contribuir comigo, eu agradeço. Não, você está certíssima, certíssima. Eu também, quando eu li a primeira vez o Crítica da Razão Negra e o Políticas da Inimizade, eu também senti essa falta desse diálogo do Mbembe estabelecer com as mulheres negras. Porque se a gente for fazer uma análise, nós sofremos extremamente com a política, com a necropolítica. Porque, por exemplo, quando a gente está falando, lógico que quando a gente pensa, por exemplo, violência policial, se a gente for parar para fazer essa análise da necropolítica pela ótica da violência policial, lógico que nós vamos pensar que os homens negros estão na mira da polícia, mas isso não exclui as mulheres negras. A Cláudia está aí para mostrar isso, a Luana está aí para mostrar isso, que é uma mulher negra e lésbica, além da questão de ser uma mulher negra, era uma mulher lésbica, que foi preso, inclusive, também para ser morta pela polícia, fora as outras questões. A questão da negação do luto às mulheres negras, a questão, por exemplo, do parto das mulheres negras. Mulher negra não tem direito a um parto humanizado, não tem. Entendeu? Diversos relatos de violência obstetrícia para mulheres negras. Isso também é uma lógica de necropolítica. Isso também é uma lógica de necropolítica. A construção do Estado em relação à mulher negra, eu não sei, eu não vou lembrar direito o nome, nem eu lembro mais ou menos o nome da dissertação, eu acho, se eu não me engano, que é o Brancas para Casar, Pretas para Trabalhar e Mulatas para Fluir, que é um trabalho interessantíssimo que fala da questão da romantização, da hipersexualização da mulher negra, da questão sentimental da mulher negra, da solidão da mulher negra. Isso também é uma característica da necropolítica. A morte, a necropolítica, essa morte, ela não se dá só no campo físico, ela se dá no campo da saúde mental, ela se dá também no campo emocional. E mulheres negras são extremamente alvo dessas políticas. Para isso, eu acho que a Winnie Bueno, ela está lançando um livro agora, que é Controle de Imagens, se eu não me engano o nome do livro, que ela faz um diálogo com a Patricia Hill Collins. Eu não sei se ela chega a tocar sobre isso, mas ela fala de um tema bastante pertinente que eu acho que dialoga muito com isso que a gente está falando, que é sobre como a construção da imagem das mulheres negras é feita pela branquitude. E essa construção, ao meu ver, também é ligada a uma construção necropolítica. Por quê? Porque é você, de novo, matar, você desumanizar as mulheres negras. Essa construção, por exemplo, da mulher negra como a mulher negra barraqueira, ou a mulher negra extremamente grossa, ou a mulher negra que não sabe, por exemplo, retribuir afeto, ou que não tem como receber afeto porque ela é bloqueada por diversos outros sentimentos que não sejam só raiva. Enfim. Então, eu acho que essa imagem de controle que a Winnie está trabalhando, dialogando com a Patrícia e o Collins, eu acho que ela também dá abertura para a gente pensar essa necropolítica no corpo feminino. Entende? Porque realmente eu sinto muita falta disso nos trabalhos do Mbembe. Porque parece, e aí é uma percepção minha, que ele coloca tudo isso num coletivo, como se o corpo negro, masculino e o corpo feminino, eles sofressem da mesma violência. E aí, eu leio muito Angela Davis para pensar desse jeito. Porque eu acho que se a gente não pensar uma questão de raça, de classe e de gênero, a gente não consegue avançar no debate. Porque, por exemplo, como é que eu vou pensar uma necropolítica numa lógica das mulheres transnegras? Elas estão na linha de frente, por exemplo, da morte de mulheres trans. Talvez, e aí eu não sei, eu estou só levantando aqui, só jogando a bola para vocês, talvez a gente possa pensar isso, aprofundar isso com o conceito de devir negro no mundo, do Mbembe. Não sei se a gente conseguiria pensar esse devir negro, onde a gente conseguiria pensar as categorias de gênero, assim, que eu acho extremamente importante para a gente. Porque me parece que ele coloca tudo no mesmo saco. Verdade. Eu produzi um tempo, eu trabalhei aqui, Ana, num curso
trouxe aqui para minha cidade, implantamos um curso de História e Cultura Africana, no período de 2010, né? E nesse curso, era um curso de pós-graduação, eu dei algumas aulas nesse curso, até comecinho de 2019, 18, não, até meados de 18, depois do meu doutorado eu precisei deixar. Mas eu produzi um material, produzi vários, né, junto com os meus ex-alunos nesse campo, e a gente teve um trabalho que era antes escrava, depois livre, ainda doméstica, né? Que foi no processo da implementação da Lei dos Direitos Sociais sobre as Trabalhadoras Domésticas. Então, nós fizemos um levantamento que foi muito rigoroso, e nesse levantamento, quais eram as nossas dificuldades? As produções linkadas à questão da mulher negra, elas estão muito focadas ou na Bahia, com a Claudinha Pacheco, né? Quando você vai ler alguns clássicos, você volta para Davis. Então, a gente sentiu essa necessidade. Então, eu venho trabalhando nessa produção, né, das políticas, pensando a partir do corpo feminino. Né? Ou então, se você vai pensar saúde, você recorre a Werneck, se você vai pensar polícia, você recorre a Carneiro, mas eu queria encontrar um grupo também para compartilhar um pouco dessas leituras, porque a gente tem sede disso, entendeu, Ana? Sim, sim. É uma necessidade nossa falar sobre nós também, né? Sim, sim. No caso do meu grupo de pesquisa, desse grupo que eu atuo, que eu coordeno, é pensar esse corpo feminino, é pensar essas políticas que são direcionadas para esse corpo feminino. Então, eu pensei, falei, bom, vou li, inclusive, né, a Necro, parei na metade da Crítica da Razão, não concluí ainda, mas eu estou em busca, estou à busca, né? Então, era compartilhar um pouco com vocês essa minha ansiedade, assim, de ler e compreender essa necropolítica a partir também desse olhar, com toda a subjetividade que tem o corpo da mulher preta. Não, exatamente, sabe? Você falou uma questão aí que eu acho, principalmente nessa crise sanitária, 96% das pessoas que voltaram a trabalhar são as empregadas domésticas. E essas empregadas domésticas a maioria esmagadora, mulheres pretas. Então, quem é que está na linha de frente morrendo para o coronavírus também? Mulheres pretas. Eu acho que se a gente não consegue pensar necropolítica nessa lógica, e aí, de novo, se a gente não pensa as nossas categorias, como a Davis ela pontua, como a Winnie vai pontuar, enfim, quando a própria Djamila vai pontuar, enfim, se a gente não consegue pensar essas categorias muito bem definidas e como elas se entrelaçam, raça, gênero, classe, a gente não consegue avançar no debate, principalmente nesse debate necropolítico, assim, porque parece que a gente exclui o corpo da mulher preta, e o corpo da mulher preta é o corpo que também sofre, e aí eu costumo dizer que ele sofre a mesma intensidade necropolítica do corpo masculino preto, só que sofre em graus, em situações diferentes. Enquanto o corpo preto masculino ele está sendo alvo da polícia, por exemplo, o corpo preto feminino está morrendo de coronavírus e limpando as casas dos outros. Está morrendo de tristeza porque o filho foi morto pela polícia. Está morrendo nos hospitais de violência obstetrícia. Está morrendo de outras formas, mas está padecendo. E também, assim, o Estado nunca se importou em matar uma mulher através da polícia militar. Cláudia está aí para provar isso. Ela foi arrastada numa viatura, entendeu? E a gente nunca fez nada, a gente parece que esqueceu dela. Verdade, já são 6 anos, né? Fizeram 6 anos agora, no mês de março, e do caso, os policiais já se aposentaram, né? No caso sequer foi julgado. Então, assim, eu trago muito essa história da Cláudia para dentro do meu trabalho, né? O quanto a dor da mulher negra, e Ângela diz bem isso, né? Que nós negras movimentamos essa estrutura capitalista, né? Todo o corpo da mulher negra movimenta essa
estrutura. Então, essa subjetividade, esses caminhos que a necropolítica tem para o corpo da mulher, esse é o meu foco de pesquisa, e aí, então, eu queria solidarizar, buscar olhares, né, diferentes para também na produção do meu trabalho. Mas gostei muito, viu? Vou parar de falar, que diz que professor fala muito, então vou parar de falar. Muito obrigada. Olha, pessoal, estão me ouvindo? Gostei demais desse debate, das contribuições. Eu acho que sempre quando a gente vai trabalhar alguma temática específica, é muito importante a gente ter esse cuidado de considerar as variáveis que nos constituem como humanos, né? Então, qualquer que seja o tema, as interseccionalidades vão estar sempre presentes, e desconsiderar qualquer variável é lançar um olhar míope sobre a realidade ou seguir caminhos que nos impedem de ver o que realmente está acontecendo. Então, ouvindo vocês, algo que fica bem claro é que todos nós precisamos educar o nosso olhar, né? Porque a gente só vê aquilo que a gente foi educado para ver. Então, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, deixa de ver a necropolítica sendo aplicada porque a gente não foi educado para ver aquilo como uma ação de necropolítica. A gente foi educado para ver aquilo como algo estrutural, como algo comum, como algo que faz parte da nossa sobrevivência, da nossa luta diária, e aí a gente acaba sendo extremamente violentado por aquilo que a gente não aprendeu a ver, né? A gente é violentado e muitas vezes não é capaz de ver quem nos violenta, né? Então, eu gostei muito da abordagem, tá, Ana Luísa? Gostei muito da discussão, quero parabenizar, dizer a vocês todas que continuem nesse caminho, porque a gente tem muitos olhares aí para educar no decorrer da nossa trajetória acadêmica, pessoal, profissional, que fazem parte da nossa vida enquanto humanos. E é isso que a gente deve sempre ter como finalidade, a transformação social, a equidade, a promoção do bem comum e tantas outras coisas que só vão ser possíveis quando todos nós formos educados a enxergar aquilo que precisamos ver, né? A gente vive hoje uma necropolítica absurda no mundo inteiro, né? Vários psicopatas no poder, e muitas vezes a gente está naturalizando esses absurdos e deixando que eles façam parte da nossa vida. Então, muito obrigado pelas reflexões, tá? Contribuíram muito com a gente, com certeza. Tá bom? Agora eu passo a palavra para a Moara fazer os agradecimentos, e logo depois, como a gente já está chegando no fim do nosso tempo, a gente vai encerrar. Muito obrigado em nome do PET Letras, a todos vocês que participaram, e estejam sempre ligados no PET Letras, porque a gente sempre promove esses momentos tão importantes para a gente, que é o momento do diálogo, né? Conversando que a gente se entende e aprende a se enxergar como parte de um todo maior. Obrigado, tá, Ana Luísa? Ana, então tá. Aposto que todo mundo adorou. Já tô vendo um monte de comentário aqui falando que você foi maravilhosa. Eu tinha certeza que menos que isso não ia ser. Você foi muito didática em tudo que você trouxe e com referências incríveis para a gente poder pesquisar também. E é sempre importante, necessário e positivo que a gente continue se educando, né? Muito obrigada pela sua fala e pela sua disponibilidade aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Eu acho que 42 anos de luta do movimento negro unificado, de muita resistência,